Regimento interno do Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capítulo 1 da Natureza, Constituição e Objetivo Geral. Artigo 1º. O Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Duque de Caxias, denominado FMDCA, no presente regimento, é instância de representação da sociedade civil organizada do município de Duque de Caxias, estruturado no sentido de promover a interação das forças da sociedade civil através da articulação de suas entidades não governamentais, com o objetivo de sugerir ao CMDCA políticas sociais, políticas que promovam a conquista efetiva dos direitos civis, políticos e sociais da cidadania de crianças e adolescentes. Artigo 2º. O Fórum é constituído pela representação de entidades e organizações não governamentais, formalizando-se em assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 1. As assembleias do Fórum serão abertas a todas as entidades de organização não governamental com direitos à voz. Parágrafo 2º. Terão direito a voto no Fórum somente aquelas entidades devidamente cadastradas no referido Fórum. Parágrafo 3º. O credenciamento das entidades, ou seja, organizações não governamentais que desejarem integrar o Fórum, será feito mediante preenchimento da ficha de filiação de dados cadastrais a ser requerida com a Secretaria Executiva do Fórum. Parágrafo único. A entidade, ou seja, a organização não governamental, terá direito a voto a partir do momento imediatamente posterior ao da aprovação de sua ficha pelo plenário da Assembleia Geral. Artigo 4º. O credenciamento a que se refere o caput do artigo anterior deverá obedecer os seguintes critérios. 1. Prestar serviço direto à criança e ou o adolescente. 2. Trabalhar na defesa, garantia e ou na promoção dos direitos da criança e do adolescente. 3. Atuar com estudos e pesquisas na área infanto-juvenil. Parágrafo único. Poderão se credenciar ao Fórum as entidades, organizações não governamentais que preencham ao menos um dos critérios estabelecidos no artigo 4º. Artigo 5º. Deixarão de pertencer ao Fórum as entidades que faltarem sem justificativa 3 assembleias ordinárias consecutivas ou 5 intercaladas no período de 12 meses, o que será deliberado em assembleia. Artigo 6º. São atribuições do Fórum. 1. Acompanhar e contribuir com ações junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Orientar e fortalecer a participação nestes dos conselheiros não governamentais, discutindo e propondo, mediante a realização de estudos e pesquisas sobre a situação da infância e da juventude no nosso município.
2. Mobilizar e articular o conjunto da sociedade civil, juntamente com a representação das entidades não governamentais no CMDCA, com visitas e sensibilizar as várias instâncias na elaboração e aprovação das políticas públicas sociais no município de Duque de Caxias, referente à defesa, a promoção dos direitos da criança e do adolescente, assegurando o Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Denunciar toda e qualquer pessoa, organização, governamental ou não, cuja ação venha a ameaçar ou a ferir os direitos da criança e do adolescente. 4. Acompanhar e avaliar a articulação com os fóruns respectivos, as ações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CDCA. 5. Realizar anualmente o seu planejamento, devendo conter as prioridades e o calendário de atividades para o ano seguinte. 6. Escolher em assembleia extraordinária, entre as entidades filiadas ao Fórum, as que representarão a sociedade civil e irão concorrer através de chapa ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 6. Eleger sua secretaria executiva, nos termos do artigo 12. 8. Aprovar seu regimento interno, bem como as alterações posteriores pertinentes em Assembleia Geral convocada para este fim. Finalmente, o número 9, que é cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento interno. Capítulo 3 da Organização. Artigo 7º. O Fórum organizar-se-á através das seguintes instâncias. 2 pontos. A. Assembleia Anual de Planejamento. B. Assembleia Geral Ordinária. C. Assembleia Geral Extraordinária. D. Secretaria Executiva. E. Comissões temáticas. Artigo 8º. A Assembleia Anual de Planejamento deverá ser preparada pela Secretaria Executiva e realizada no último quadrimestre de cada ano, com o objetivo de deliberar as prioridades e o calendário de atividades para o ano seguinte. Artigo 9º. As Assembleias Gerais Ordinárias deverão ser convocadas pelas Secretarias Executivas e realizada mensalmente, de acordo com o calendário de atividades. Parágrafo único. A proposta de pauta da Assembleia deverá ser divulgada anteriormente e a própria Assembleia o aprovará, inicialmente, sua pauta de discussão. Artigo 11º. Somente serão escolhidas pelo Fórum para concorrer ao processo de eleição do CMDCA aquelas entidades a ele filiadas e devidamente registradas no Conselho. Artigo 12º. A Secretaria Executiva será composta por 5 entidades, ou seja, organizações não governamentais
devidamente credenciadas, eleitas em Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. Recomenda-se que a entidade que for conselheira titular no CMDCA, preferencialmente não tenha assento à Secretaria Executiva, com vistas a proporcionar uma maior participação. Parágrafo 2º. O quórum para o funcionamento da Secretaria Executiva será de 3 dos seus membros titulares, sendo certo, porém, que deliberações serão tomadas por metade mais um dos membros presentes. Parágrafo 3º. Cabe à Secretaria Executiva: 1. Preparar a Assembleia de Planejamento e encaminhar suas deliberações. 2. Convocar e coordenar as Assembleias Gerais. 3. Administrar as finanças do Fórum. 4. Prestar conta do seu trabalho nas Assembleias de Planejamento. 5. Outras que a Assembleia definir. Parágrafo 4º. Em caso de vacância na Secretaria Executiva, far-se-á imediatamente a eleição em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, de forma a recompor, na maior brevidade, o número original de 5 entidades. Artigo 13º. Serão formadas comissões temáticas, por deliberação de qualquer das assembleias, pelo período que for determinado, para os seguintes fins: 1. Aprofundamento de algum assunto ou discussão. 2. Preparação e/ou organização de alguma atividade ou evento. 3. Realização de algum trabalho ou tarefa específica e interna do Fórum. 4. Outros que a Assembleia determinar. Capítulo 4. Sobre finanças. Artigo 14º. As entidades não governamentais credenciadas no Fórum deverão contribuir financeiramente com o valor referente a 10% do salário mínimo por ano, devendo ser pago à vista ou até 2 parcelas no período determinado pela Secretaria Executiva. Parágrafo 1º. Toda a administração financeira providenciada pela Secretaria Executiva deverá ser demonstrada na Assembleia de Planejamento e em qualquer tempo por solicitação de entidades credenciadas ao Fórum. Parágrafo 2º. Caso alguma entidade não governamental não possa justificadamente dar a contribuição financeira prevista no caput do artigo, a Assembleia deverá deliberar por alternativa viável, de modo a não prejudicar os trabalhos do Fórum e a participação da entidade. Capítulo 5. Das disposições gerais. Artigo 15º. O presente regimento interno somente poderá sofrer modificações em Assembleia Geral, pela deliberação de 2/3 das entidades credenciadas. Artigo 16º. Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos em Assembleia Geral.
E para finalizar, o artigo 17º. O presente regimento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação.